Então, a técnica da INVEX, um dos objetivos dela existem algumas antecipações que a pessoa faz. A ideia é que a pessoa ela começa a antecipar algumas coisas na vida dela. E uma desse tipo de inversão, de antecipação, que vai no contrafluxo do que é comum, né, no dia das pessoas, da sociedade, seria a inversão assistencial, que eu até coloco na fatologia também. Então, dentro dos preceitos da técnica, já a questão da assistencialidade faz parte disso, né? Inclusive, assim, tem até um instrumento que é o invexograma, que foi feito pelo Alexandre Nonato, que tem, assim, uma das questões de antecipação é a assistencialidade. E aí ele coloca, assim, algumas coisas, por exemplo, docência, escrita de artigo e algumas coisas que faz a pessoa antecipar a assistencialidade de acordo com a idade que ela faz aquelas coisas. O que é considerado antecipação, o que é considerado normal, para que idade em que a pessoa está fazendo aquilo, né? Então, se a pessoa ela tem a intenção de aplicar a técnica da INVEX, então, naturalmente, ela vai também, faz parte da técnica da INVEX na inversão assistencial. Então, ela começa a pensar mais sobre aquilo e buscar aquilo. E ela buscando aquilo, naturalmente, ela consegue trazer isso para o dia a dia dela, né? E aí ela ajuda nesse sentido. Porque a gente vê aqueles casos, né, de quando a pessoa se descobre inversora, mas na adultidade já, né? Que alguns casos aconteceram isso na Consciologia, que a pessoa está lá aos 40 anos, olha, ela já era inversora porque todos esses traços desse temperamento já estavam lá como fatos, né? Que nem está falando, né? Ela tomou ações, tal. Bacana. E às vezes a pessoa ela não tem esse temperamento, não é algo assim já intrínseco. Porém, ela tem outras características, outras peculiaridades, assim, em que aquilo chama mais atenção para ela na técnica da INVEX. Ela tem mais exemplo, né, mais vivência em outras questões. E aí ela vai tentar acelerar aquele processo da assistência, pensar mais naquilo. Aliás, a gente tem muitos exemplos de pessoas que têm uma tendência mais até bélica, mas ela faz essa virada, ela procura fazer o processo de reciclagem para se tornar uma pessoa mais assistencial ainda na juventude. Sim. E o que é muito comum, né? Eu até coloco aqui uma parte sobre a evitação da rebeldia na juventude, né? Então, assim, a pessoa buscando isso, a técnica da INVEX vai ajudar a pessoa a refletir mais sobre as posturas dela e ajudar a diminuir essa rebeldia que faz parte do porão consciencial da pessoa. Sim. Outro aspecto que eu achei interessante é na linha acima, né, desse item, na 8ª linha de baixo para cima, você coloca a importância de se ter recursos para assistir. Até foi comentado aqui logo no início, né? E aí como que você vê isso? É um preparo? É um direcionamento? Ele aprofunda para a gente. É que, assim, eu acho que é importante a gente sempre se qualificar. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sempre tive vontade de fazer assistência, mas, assim, eu tenho dificuldade, às vezes, de dar aula, de me expor, e eu precisei estudar. Eu não sou uma pessoa que tem uma tendência tão intelectual assim, né? Mas a minha vontade de fazer assistência, às vezes, faz com que eu busque estudar certas coisas para que eu possa passar aquilo para as outras pessoas. Entende? É um exemplo, assim. Então, a gente precisa. E, às vezes, por exemplo, a pessoa está lá, precisa organizar a própria vida primeiro. Às vezes, ela quer ajudar os outros, mas ela está passando fome, né? Porque ainda não se organizou financeiramente. Ou, enfim, não tem dinheiro para... E quando a gente se mantém, está bem, a gente consegue até, às vezes, financeiramente ajudar outras pessoas que precisam também. Enfim, quando ela está equilibrada, não só financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, e tendo recursos mesmo, por exemplo, como eu falei, intelectualidade, habilidades que, às vezes, ela precisa para fazer um determinado tipo de assistência, né?
Então, é mais nesse sentido de qualificar. É que eu já vi assim, né, Pensando muita gente, no caso, quando era só o IPC, né, a gente via muitos jovens que, em vez de estar estudando para o vestibular, estavam dedicando ao voluntariado. Isso era importante, mas era importante levar tudo junto, né? Ou seja, não deixar uma coisa importante, que é a meta de vida, o que ela ia fazer, o vestibular, do curso que ela queria, né? Então, ela tinha que levar isso e, às vezes, falar, olha, eu quero... Porque não adiantava, porque, às vezes, ele queria tanta assistência que queria dormir no instituto, vamos pensar assim, né? Então, aí você fala, pô, mas você tem que estudar, cara, não dá para você viver de assistência, né? Então, entra um pouco o que você está falando. É saber equilibrar tudo, né? Levar tudo direito. Não só dar aula na Conscienciologia, não só participar de Greenvex, mas também constituir a própria vida, a carreira profissional e etc, né? Agora, mais uma coisinha, né, que me chamou a atenção, na mesma página 2, na segunda linha, né, na fatologia, você fala de uma das coisas que eu vejo que é das mais difíceis que tem, que é da transafetividade. Aí você coloca do inversor. Porque o professor Valdo, quando enumerou, né, lá os mega-atributos, né, o memorando, ele colocou como auto-transafetividade como uma das coisas assim super top, né, do ponto de vista da prática, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, eu coloquei esse item mais assim como uma busca, né? Que seria, eu acho assim que é o top quando a pessoa assim é uma extrapolação dentro do processo assistencial, tanto que ela está conseguindo pensar, enfim, no melhor para todos, nos outros, no bem comum. Então tem muitas características que faz parte da transafetividade que nesse sentido que é a eliminação do egoísmo, né? Então, seria mais assim, eu coloquei esse item pensando nessa busca, seria o ideal. Aí ficava, acho que uma conjunção perfeita, né? O processo da transafetividade extremamente avançado com, na minha opinião, a técnica mais avançada da Conscienciologia, que é a inversão existencial. Então, realmente, isso é alguma coisa que a gente está buscando. Os inversores, com certeza, estudam isso e né, alguns até podem chegar muito perto disso, mas é algo assim que eu não acho que uma caminhada, né? Eu nem acho que eu estou nesse nível, mas assim é mais mas a gente uma entendeu, condição né? ideal, né? Porque você, assim. Mas é importante, né, registrar, deixar esse processo registrado.